Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café, hoje com café, nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de abril. Passando nosso cafezinho aqui, saudando vocês, agradecendo as pessoas que acompanharam a live do Yetz, a estreia da nossa live à 1 da manhã. Para minha surpresa, tivemos durante os quase 30 minutos de exibição da live, cerca de 500 pessoas participando. À 1 da manhã com 500 pessoas, lógico, são muitos os ajustes que ainda precisam ser feitos, mas gratificante. Por falar nisso, durante a conversa com o pessoal agora de manhã, eu irei decidir junto com você se nós iremos fazer o Yetz também nessa manhã, na madrugada de sexta para sábado. Para quem não sabe, Yetz é uma expressão em alemão que quer dizer agora. Essa foi a nossa escolha. Vamos começar o nosso programa, a nossa conversa, o nosso Na Hora do Café, enfatizando um primeiro detalhe, um primeiro destaque, uma primeira relevância. De tanto errar, um dia a mídia acerta. Eu tenho certeza que os coleguinhas vão cansar de errar. E aí vão tratar de ver como acertar, porque de errar eles já são especialistas. Ontem, durante a tarde, houve um salseiro sem tamanho por conta da renúncia do Moro. É do jogo, tem que fazer pressão, porque aí tem muito dinheiro envolvido, tem site, tem portal que é financiado por consultoria financeira, enfim. O jogo da informação é a desinformação, e a desinformação dá mais dinheiro do que a informação. O que eu quero falar agora não é sobre essa questão da renúncia ou não do Moro, né? Mas sim a questão de como eu vejo o Moro dentro do contexto do governo. Em primeiro lugar, quando o Bolsonaro fez a campanha dele, quem defendia o nome do Moro e andava de alto a baixo com o Moro debaixo do braço, ou o nome do Moro debaixo do braço, era o Álvaro Dias. E o Álvaro Dias terminou com 858 mil votos no primeiro turno. Ou seja, Moro não era um cabo eleitoral tão forte e tão eficiente. Primeira questão. Segunda, quando eu fiz a opção do voto pelo Bolsonaro, o Moro não era nem cotado, nem cogitado, nem pensado em ser ministro do Bolsonaro. Portanto, o meu voto particularmente no Bolsonaro é anterior a qualquer entrada do Moro. O Moro tem sua relevância? Tem. Comandou a Lava Jato? Sim. Mas, sempre tem um mas, ele é um juiz. E juiz já tem naturalmente uma certa deformação psicológica, né? Ou comportamental no mínimo, que eles querem mandar em tudo. A palavra do juiz, para alguns, ela é acima da palavra de Deus. E aí de repente o cara entra numa estrutura onde as vontades dele não prevalecem sobre os interesses do presidente da República, porque sejamos francos, quem foi votado para ser presidente da República foi o Bolsonaro, não o Moro. E eu não acredito que o Moro pudesse ser um bom presidente da República. Pelo contrário, creio que o Moro seria uma espécie de FHC da vida, na minha opinião. O Moro não é de direito, o Moro é um legalista. Então, na minha opinião, o Moro, se viesse a ser presidente da República, seria uma espécie de FHC. Adorado pela mídia, adorado pelo establishment, certos arestas para abater ali, aqui, ali, acolá, com o PT, que é com a esquerda, mas a esquerda e o PT também não tem nenhum tipo de pudor ou ética em engolir e depois seguir beijando na boca. Isso não tem problema nenhum. Então, na minha opinião, é bem clara a posição em relação à questão do Moro.
É um baita de um juiz? Sim. É um bom ministro? Sim, é um bom ministro. Mas poderia estar inclusive atuando mais politicamente, dada a relevância da função que ele tem. Ele é o que manda e comanda um dos 3 principais ministérios do governo, de qualquer governo, que é o Ministério da Justiça. E eu não vejo um ativismo e nenhum protagonismo do Moro em defesa do governo. Me parece que ele tenta se posicionar meio como sumidade. Então, se o Moro cair, entre outras pessoas, ninguém é insubstituível. Insubstituível, filho e filha, é só Deus, na minha visão. E tem gente que só lembra de Deus na hora da morte. Ai, meu Deus do céu, na hora que sofre um acidente, ai, meu Deus, me salva. Então, não vamos misturar muitas coisas, não vamos entrar na pilha de Folha e de outros espaços, porque aí há outros interesses em jogo. Ah, como é que você sabe da Folha? Ué, eu recebo pelas redes sociais as barbaridades que são escritas por lá. As insanidades que a Folha, que é um portal de esquerda, que é o porta-voz da esquerda, da insanidade, da roubalheira e da putaria, então eu fico sabendo pelos links que correm. Para que fique clara a minha posição, se o Sérgio Moro sair, o governo do Bolsonaro vai continuar existindo. Talvez, na minha opinião, se no Ministério da Justiça tivéssemos um ministro com mais atuação política, basta ver a quantidade de reclamação que chegam dos secretários estaduais de segurança. Se nós tivéssemos um ministro com mais atuação e mais envolvimento com o governo, talvez a coisa fosse mais facilitada para o governo do Bolsonaro. É a minha opinião. Se o Moro cair, a vida segue. Vamos mandar alguns abraços especiais aí para pessoas que estão sempre com a gente. Manuel Chaves, lá de Juiz de Fora, empresário. Aldebaran de Floripa, ô menina, sempre olha as minhas xícaras. Ju Pereira de São Paulo, João Santos do Rio, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu inclusive perguntei para ele sobre o Hotel Paris, lá em Rio Grande, porque eu já fiquei hospedado lá. E também o Flamarion, do Rio Grande do Sul, a Martinha, de Santa Catarina. Então eu vou anotando aqui os nomes e vou mandando abraços para vocês, porque eu não quero cometer injustiça nem ingratidão. Para mim, a participação de vocês é algo que me emociona, que me satisfaz e que me deixa imensamente feliz. Essa estreia do Yates nessa madrugada me deixou imensamente feliz, com todos os ajustes que são necessários. Vamos embora? Já mandamos os abraços, passamos de 81 mil, estamos chegando em 81.200, dentro da nossa caminhada rumo aos 100 mil, sem impulsionamento pago, sem compartilhamento pago, mas contando com o coração e a efetiva participação de todos vocês. Muita gente está passando a aderir ao Apoia-se. Muito obrigado, é importante para nós, é fundamental para nós que possamos contar com o apoio. Eu sempre digo, para o sustento do Alfredo não é o problema, mas para a manutenção do canal, inclusive compra de novos equipamentos e tudo mais, o dinheiro, o recurso é necessário, e eu espero continuar contando com a participação de vocês, inclusive no Superchat, que está sempre ativado. Também na live da madrugada o Superchat está ativado. Vamos girar as notícias neste começo de sexta-feira. Segundo a agência EFE, que é espanhola, o governo da Bélgica recebeu pela segunda vez lote de máscaras de um fornecedor chinês que não passaram nos testes de qualidade realizados no país. A informação circulou ontem na agência de notícias belga. De acordo com as autoridades locais, lá da Bélgica, lógico, o pedido
de equipamentos de proteção tipo KN95, aí é nomenclatura, né, equivalentes a FPP-P2, foi feito através da agência encarregada de suprimentos na região da Valônia. Vamos para as manchetes, porque eu não sei por qual razão não salvou algumas notícias que eu tinha colocado aqui, inclusive a questão da quantidade de mortos, que ontem teve um pico de 407 mortos no Brasil. E eu quero que você observe, quando olhar a questão dos mortos, sem preconceito, apenas ressaltando que os estados que estão com maior incidência do vírus chinês são os estados com maior densidade populacional, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Manaus, cidades com periferias muito habitadas, e aí não é preconceito, é constatação da realidade, e cidades que realizaram carnaval sem nenhum tipo de preocupação com o amanhã, só que o amanhã chegou. Vamos para as manchetes. Correio do Povo de Porto Alegre. Acordo garante emprego de mais de 3,5 milhões de trabalhadores. Está na hora do cafezinho, né? Tomando esse café lá da fazenda São Judas Tadeu, em Piatã, na Chapada Diamantina, da fazenda do Antônio Rigno. O café que quem me passou foi o Moacir da Black. O Milton, pelo amor de Deus, é que eu tenho um amigo chamado Moacir, que é o Moacir Brinker, com quem eu já apresentei inclusive programa de rádio, e o Milton, mas o Milton que é o dono da Black Prime Café. Por falar nisso, se você mora em Brasília, se você quiser conhecer sobre os cafés da Black Prime, tem um delivery. Você liga para 61, que é o telefone daqui, 30 21 19 20. Café esse aqui, excepcional. Para quem reclamou não, ponderou que ontem eu estava tomando leite com chocolate, hoje voltamos ao café. Jornal NH, profissionais da educação de Ivoti são convocados para retornarem às escolas. Notícias do dia de Florianópolis, que sirva de alerta, socialismo jamais. Gazeta do Povo, isolar Maia e afastar o impeachment, o que Bolsonaro busca ao se aproximar do Centrão. Aí uma questão muito delicada. Talvez essa eleição tenha indicado mais do que nunca que não adianta apenas você eleger um presidente da República, você tem que eleger uma bancada. Mas o que fazer se você elege uma bancada e muitos deles se revelam canalhas e abandonam? E num sistema parlamentarista, entre aspas, como nós temos, se o governo não tiver, se o presidente não tiver uma interlocução e uma bancada dentro do Congresso Nacional, ele corre o tempo todo o risco dessas chantagens, tipo essa do maluco do Ciro Gomes encaminhando mais um pedido de impeachment. Tudo isso gera um desgaste, inclusive financeiro, porque um pedido de impeachment desses geralmente é uma fabriquinha de dinheiro, tem recurso, tem dinheiro por trás disso. Então o governo vai sim tentar buscar uma composição e montar uma base de apoio dentro do Congresso, que infelizmente não foi montada, mesmo com o DEM tendo ainda hoje 2 ministros. Estranho isso, né? Folha de Londrina, governador projeta queda de 32 bilhões na arrecadação em 2020. Pode piorar. Diário dos Campos de Ponta Grossa, lojas de shopping podem abrir sem seguir rodízio de comércio de rua. Jornal do Comércio, lá do Recife, Ministério Público Federal e de Contas cobram transparência em contratos de Pernambuco com organizações sociais de saúde. Meu Deus do céu, isso vai ser, como é que já estão chamando a investigação futura, Corovinão, acho que é, né? Porque isso aí, rapaz, vai dar tanta gente na cadeia, se houver cadeia de sobra, né? O Fluminense de Niterói, multa pode ser aplicada para quem não usar máscara em Itaboraí.
Folha: Vitória com pandemia do coronavírus, estoques dos bancos de leite da Grande Vitória estão críticos. Tudo pena, tudo sofre. Jornal Extra de Alagoas: Siqueira Júnior é afastado da RTV por suspeita de vírus chinês. Eu estou só imaginando como é que vai ser a volta dele. Porque teve uma época atrás que ele teve um AVC, alguma coisa assim, e quando ele voltou a fazer o programa, ele saiu de dentro do caixão. Ah, vocês tinham pensado que eu tinha morrido, mas aqui estou. É um figuraço. Não olhe o programa dele, veja alguns videozinhos mais curtos, mas eu realmente não consigo, não tenho tempo para olhar o programa dele. Mas eu sei que ele é muito, muito, muito fera. Tribuna do Norte de Natal: preço de gasolina cai, litro é vendido por menos de R$4. Lembrando que na bomba está 85 centavos, na refinaria 85 centavos. Correio da Paraíba: barragem prestes a sangrar no sertão da Paraíba tem rachaduras. Açude de Jatobá é um dos mananciais que é responsável pelo abastecimento de água de Patos e região. Engraçado, assustador e revelador, né? O açude está lá, não fazem manutenção de nada. Agora que começou a chover, já estão lá as rachaduras e os moradores ali da região estão em pânico, com medo de que aquela porcaria rompa e mate muita gente. O Liberal de Belém: Ancine socorrerá cinemas fechados com recursos de fundo do audiovisual. A agência vai criar linha de crédito, montante de empréstimos pode chegar a 400 milhões. A região de Itabuna: Ilhéus aumenta o número de curados. Apesar de ter o terceiro número de casos acumulados de coronavírus entre o início de março e esta quinta-feira, dia 23, Ilhéus comemora a alta médica de 38 pessoas já totalmente curadas contra 10 internados em UTI. Isso foi comemorado ontem. A cidade também já liberou 750 pessoas de monitoramento e mantém 314 sob monitoramento. Os casos acumulados estão em 127 e houve 4 óbitos. O número de leitos está sob controle lá em Ilhéus. Tribuna da Bahia: enquanto eu for presidente, não haverá aborto, diz Bolsonaro a apoiadores. A descriminalização do aborto por conta de casos de grávidas infectadas por Zika vírus está sendo discutida, debatida e analisada pelo plenário do STF. Também sou contra o aborto. Cruzeiro do Sul: de Sorocaba, a crise obriga comerciantes a tentar renegociação de aluguéis. O que vai acontecer dentro do Brasil e no mundo é uma reestruturação da sociedade. Espero que o trabalho tenha mais valor do que o ganho financeiro fácil. Essa é a minha expectativa. Mas realmente os preços de alguns aluguéis estavam estratosféricos. A Tribuna de Santos: juíza determina que Peruíbe proíba a carreata. Vamos tomar um café e seguir aqui, que eu fiz uma adaptação, fiz uma atualização no arquivo, porque estavam confundindo as manchetes de 2 dias. Então vamos lá. Correio Popular de Campinas: infecção chega a 19 das 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Pasmem, eu li a matéria. Não diz qual é a cidade que não tem ninguém infectado. Troço assustador. Fantástico, para não dizer outra coisa. Diário do Nordeste: isolamento derruba preço do combustível no interior. Segundo o Sindipostos, houve retração no valor da gasolina entre 15% e 20% no estado, lá do Ceará. O litro está sendo vendido em algumas cidades por menos de R$4. A categoria também registrou queda nas vendas de até 80%. Campo Grande News: após um mês fechada, rodoviária volta a funcionar no próximo sábado às 6 horas. Amanhã, né? As passagens começam a ser vendidas hoje, sexta-feira, pela internet, avisa o sindicato que representa as empresas. Atual Amazonas: prefeito diz a deputados que Manaus não tem condições de abrir economia. O estado do Maranhão:
mais de 170 conseguiram se recuperar do coronavírus no Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Estado de Minas, Zema afirma que Minas tem colchão de segurança para a reativação econômica. Agora, eu leio, eu não olho a primeira manchete, tanto assim que vários desses jornais, portais, já entraram em contato comigo. Olha, Alfredo, nós podemos mandar para você uma sugestão de manchete. Não, filho, eu quero procurar a manchete. E lá no Estado de Minas, uma notícia assustadora e que revela o verdadeiro caráter e perfil sem alma dos chineses. Olha só. Chineses invadem cidades da região central de Minas Gerais em busca de pedras preciosas. Curvelo e Corinto. É pedra contrabandeada. Eu queria saber como é que eles conseguem depois tirar essas pedras, porque são toneladas. A movimentação chega a ser superior a 50 mil reais por dia. Olha aí, Polícia Federal, quem sem querer ser dedo duro, mas defendendo os interesses do Brasil. As cidades onde os chineses estão atacando na compra de pedras é Curvelo e Corinto. É uma verdadeira máfia de chineses que atua lá, com caminhões e tudo pagamento cash, sem recibo, sem nada, padrão centrão, dinheiro vivo. O Sérgio Mota que fazia isso quando foi aprovar a emenda da reeleição do FHC, né? Levou o dinheiro vivo, entregava assim para os caras. E mostrava para os jornalistas, mas era um tempo ainda sem redes sociais, e os jornalistas também cabresteados achavam bonito e davam risadas. Se vocês acham que o Bolsonaro às vezes dá umas cipuadas, leiam e estudem, vejam como o Sérgio Mota se dirigia, inclusive como o Sérgio Mota se dirigiu uma vez a Ruth Cardoso, esposa, mulher, né, do ex-presidente FHC. Daí vocês verão que o Bolsonaro é muito calmo. Diário do Rio Doce, já estamos chegando lá em Governador Valadares, usuários reclamam de superlotação no transporte público em Valadares. Tribuna de Minas e Juiz de Fora, restrições ao comércio em Juiz de Fora serão mantidas até a próxima semana. Olha, meu amigo Manuel Chaves, você que é empresário aí em Juiz de Fora. Folha da Manhã de Passos, empresas de ônibus querem reabertura gradual da rodoviária. Triângulo Notícias, instituições federais atuam no combate ao coronavírus. Diário de Uberlândia, vereadores mantêm veto sobre lei do uso de máscaras em Uberlândia. Era aquela que obrigava o comerciante não só a ter máscara e tudo, mas multaria se por acaso alguém estivesse sem máscara dentro do seu estabelecimento comercial. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, acuado por sua atuação nefasta e acusado por alcolumbre, Maia chora novamente. O bebê chorão. É o porquinho chorão, não adianta. De Brasília, crise sem precedente reduz consumo energético e adia leilões. O ministro Bento Albuquerque apresentou alguns dados muito interessantes. A demanda por gasolina caiu quase 33% no país em um mês. Etanol, quase 44%. Óleo diesel, cerca de 18%. Gás natural, 20%. E querosene de aviação, 85%. No setor, houve aumento no consumo do gás de cozinha. No setor elétrico, houve uma redução de consumo na faixa de 22%, o que equivale a 15,5 gigawatts-hora. Isso representa mais que todo o consumo da região sul em condições normais. Olha só, é praticamente o consumo do Nordeste mais um terço da região Norte, ou seja, é uma redução expressiva do consumo de energia. Aumentou o consumo doméstico de energia, mas diminuiu o consumo industrial. Justiça em Foco, Juizado Especial de Lusiana inova com audiências virtuais. Misto Brasília, visitas estão proibidas por um mês nas penitenciárias federais. Só quem pode visitá-los, os anjinhos presos, são advogados. Ou seja, a troca de informações dos líderes
das facções criminosas com a sua base está garantida. Uma passada em sites de jornais pelo mundo, El País de Montevideo, Lacalle Pou e seu gabinete definem novos retornos de atividades. El Mercúrio do Chile, saúde prevê que Chile está próximo de passar o ápice da Covid-19. Andina do Peru, migração pela crise, 350 pedidos para transferência a escolas públicas em apenas um dia. Deutsche Welle, crise do coronavírus expõe vulnerabilidade da globalização, diz economista. Aí nós vamos observar alguns movimentos mais de valorização da economia local, algo que o Trump já estava fazendo e algo que nós brasileiros precisamos fazer. Dar um chute para lá nos chineses que agora já estão comprando pedras e contrabandeando. Rádio França Internacional, com a economia paralisada, a França pretende acelerar o fim do confinamento. NHK do Japão, país pede que surfistas fiquem em casa durante estado de emergência. Lusa, apoio às empresas que aderiram ao layoff, começa a ser pago hoje. É o sistema de diminuição de horas de trabalho e tudo, mas manutenção do emprego. ANSA, lá da Itália, metade das vítimas da Covid na Europa viviam em asilos, diz OMS. Esse é um dado. Financial Times, seguradoras enfrentam as maiores perdas já registradas. Aqui no Brasil vai ter uma judicialização por conta de que doenças decorrentes de pandemia não são cobertas por seguro. Isso vai judicializar logo ali na frente, porque vai ter seguradora que não vai aceitar pagar. E tem muito médico que ainda continua colocando como causa mortes Covid-19 apenas para tentar ferrar o governo Bolsonaro. La Vanguardia de Barcelona, apesar da proibição, povo de Barcelona convoca manifestação contra o confinamento. Agência Brasil, BNDES libera 1,1 bi para empresas afetadas por pandemia. Vou tomar aqui minha água. E antes de finalizar, eu quero ler agora, enfim, as notícias que antes eu não li, porque uma delas é muito importante, certo? Sobre os números registrados ontem, eu já coloquei que nós estamos hoje com 3.313 óbitos, 49.492 casos confirmados e 26.573 pacientes recuperados. Ainda segundo dados do Ministério da Saúde, há 19.600 casos em acompanhamento. Por falar em Covid-19, agradecer imensamente a Deus, porque saiu ontem o resultado do exame da Sandra, minha esposa, e deu negativo para a Covid-19. Ufa, que alívio. O diretor-geral da Polícia Federal foi o Maurício Leite Valeixo, foi exonerado ontem em ato, já foi publicado no Diário Oficial, em ato assinado pelo Bolsonaro e pelo Moro. Hoje vai ser um Deus nos acuda. Vocês imaginam o chororô que vai ser essa questão aí da denúncia, da demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Hoje vai ser daqueles dias em que o portal da esquerda vai estar exultante. Para finalizar, enfim, não acho que reste qualquer dúvida de que a Folha de São Paulo virou o site, o espaço de divulgação, de manifestação e de desinformação a serviço da esquerda. Basta você observar quem são os colunistas, quem são os jornalistas, quem são os blogueiros. Eu já disse, são cerca de 30, não tem nenhum que possa ser chamado de honesto ou decente. Todos eles ideologicamente comprometidos. Todos. Tem os mais ruinzinhos e os menos ruinzinhos. Mas assim, para algum ficar bom, teria que fazer algo que os alemães chamam de Weltanschauung, uma nova visão de mundo.
Eu não sou espírita, mas talvez se eles nascessem daqui a 50 reencarnações, eles virariam gente. São abertamente contra o Brasil, contra os brasileiros e contra o presidente Bolsonaro. E a Folha de São Paulo tem usado de forma sistemática a informação de que Bolsonaro, Maia, Ciro, Boulos e não sei mais quem farão discursos bombásticos no dia 1º. Que o Lula vai demonstrar por A mais B que é preciso derrubar o Bolsonaro. Não sei a idade de vocês, mas estes vermes já fizeram a campanha de fora FHC e caíram no ridículo. Porque eles são naturalmente ridículos. Eles são existencialmente ridículos. Mas a Folha está anunciando que vai ter um palanque virtual. Até o Rodrigo Maia foi convidado e ao menos até ontem à noite no release que eu recebi dos organizadores, a presença dele estava confirmada. Resta saber se ele vai ir lá depois de tanta choradeira. Depois de saber que será escorraçado da vida política nacional. Porque o Rodrigo Maia está chorando porque ele nunca trabalhou e agora vai ter que trabalhar, velho. Ele não vai poder mais, ele não vai receber propinas se ele não tiver um cargo público. Ele não vai poder extorquir nem pedir dinheiro para empresas se ele não tiver cargo público. Talvez vire vereador do Rio de Janeiro ou de alguma cidade do interior. Vocês lembram que o Lindbergh Farias queria ser candidato a vereador numa cidade do Nordeste? Numa cidade do interior? Eles querem um cargo, eles querem um tipo de imunidade. Mas a Folha tem chamado, tem feito com ênfase o destaque de que Lula vai chamar o povo para as ruas. Só se for chamar o povo para as ruas para linchar o próprio Lula e linchar a esquerda, porque a sociedade brasileira já passou da linha da suportabilidade existencial conviver com esse tipo de gente. Eu, inclusive, estou já com a pergunta pronta e devo mandar hoje, e vou, aí na hora do café de amanhã, vou mostrar o comprovante de envio tanto para o Instituto Lula quanto para o PT, uma pergunta só para o Lula que eu gostaria que ele recebesse, que ele respondesse. Onde ele botou o dinheiro que ele roubou? Porque é muito dinheiro. Não tem cabimento este verme ainda querer ser sustentado com recursos do fundo partidário. A estimativa de alguns petistas que não suportam Lula apontam que o Lula deve ter uma fortuna aí de uns 800 milhões aqui e no exterior, mas que ele não pode mexer nesse dinheiro porque está todo mundo de olho. E eu vou fazer essa pergunta e vou mostrar amanhã o print Na Hora do Café. Porque me parece que é muita sem vergonhice reunida num só verme querer se posicionar como eu sou a solução, só se formos pensar do ponto de vista de roubo, bandalheira, esculhambação, safadeza e sem vergonhice. É impressionante como a Folha de São Paulo consegue se rastejar e se transformar no porta-voz apenas de um gueto. A Folha se reduziu a isso. Eu respeito a opção dela, eu sempre pedi isso dos meios de comunicação. Mas ainda falta um maior comprometimento da Folha com isso. Bota logo a estrelinha do PT na capa, põe logo o símbolo dos partidos comunistas na capa, porque essa é a nova estrada que a Folha está optando editorialmente. Ela faz isso porque ela quer ser aquele veículo que derrubou o Bolsonaro. Portanto, cabe a nós
que elegemos Bolsonaro, que defendemos Bolsonaro, que defendemos suas pautas, defesa tudo que a Folha não quer, defesa da família, contra a liberação das drogas, contra o aborto, contra a pedofilia, contra a impunidade, contra a roubalheira, contra a proteção aos criminosos. Está na hora das pessoas pararem de seguir e de se alimentar de informações, nem que seja para o ódio. Então, na hora que você for buscar fontes de informações, eu assim, na live dessa madrugada me perguntaram, o que você consulta? Eu não olho a TV Globo, leio as manchetes do Globo, acesso a Agência Brasil e o Estadão, faço esse mix. E vou, de posse dessas informações, eu vou para as redes sociais, vou checar, porque é nas redes sociais que você tem a confirmação ou não se aquilo que está sendo veiculado lá é verdadeiro. Eu faço isso e sugiro que você faça o mesmo. Existem, no mínimo, 10, 15 espaços do campo conservador que valem a pena você acompanhar e você se informar por eles. Porque pelo menos você não vai ficar irritado com as baboseiras, com as filha da putices que a Folha publica a todo momento. E hoje, particularmente, vai ser um dia que a rapaziada vai estar alvorotada. Porque tem, além do fato da queda lá do cara da PF, você ainda tem aí pela frente um fim de semana com pouca droga no mercado. Então isso vai gerar um certo estresse, uma certa abstinência em muitas pessoas. Que todos nós tenhamos uma boa e abençoada sexta-feira. Eu vou definir junto com as pessoas se nós iremos fazer o IETS na madrugada de sábado, de sexta para sábado, mas de qualquer forma estaremos aqui amanhã, sábado, às 9 horas da manhã para Na Hora do Café. Um bom e abençoado dia e até lá.